Em relação ao quadro clínico, né? A artrite reumatoide é uma doença de instalação insidiosa, então muitas vezes a gente recebe o doente já com queixas de anos de história, de uma dor articular inflamatória, com rigidez matinal. Então, geralmente é de instalação insidiosa. Há casos que você tem um quadro clínico mais explosivo, mas no geral é mais insidioso e progressivo. Uma vez iniciado o processo progride, se a gente não trata logo que diagnostica o paciente. E inicialmente o paciente pode ter sintomas sistêmicos, né? Lembra que eu falei que é uma doença sistêmica, com envolvimento de muitas citocinas inflamatórias. Então o paciente pode desenvolver fadiga, febre, astenia, mialgia e perda ponderal. De manifestações articulares, que são as principais manifestações da artrite reumatoide, né? São as manifestações articulares, já que eu falei que é caracteristicamente uma sinovite crônica. Inicialmente, o que a gente tem é uma sinovite inflamatória, né? Que a gente consegue perceber principalmente em pequenas articulações, nas interfalangianas proximais, principalmente, nas metacarpofalangianas e nos punhos. Então, a maioria dos pacientes com artrite reumatoide inicia o processo inflamatório nas mãos e nos punhos. São as articulações mais acometidas inicialmente. E aí a gente percebe esse aumento de volume, um aumento do calor. Pode ter também hiperemia articular. Não é uma doença articular inflamatória que causa tanta hiperemia como a gota, por exemplo, mas a gente pode ver hiperemia articular, a gente vê mais um aumento do volume do que propriamente uma hiperemia. E com o tempo, essa sinovite pode levar a danos estruturais irreversíveis, né? E aí, com o processo, com a progressão da doença, você vai ter essa formação desse pânus, que é um tecido granulomatoso, que com o tempo vai começar a erodir as estruturas próximas a ele, e deformidades articulares, né? Com subluxações, desvios articulares, bloqueio articular irreversível, e destruição não só da sinóvia, mas também da cartilagem, dos ligamentos, do próprio osso, de todas as estruturas envolvidas com a articulação. E como é que a gente caracteriza essa artrite, essa sinovite na artrite reumatoide? Ela é poliarticular, qualquer articulação diartrodial, teoricamente, poderia ser acometida. Então, ela costuma ser, a gente divide as artrites em monoartrite, oligoartrite e poliartrite. Então, caracteristicamente, a artrite reumatoide ela é poliarticular, ela pega mais de 4 articulações, 5 ou mais articulações. São pequenas articulações, principalmente em mãos, essas que eu falei, interfalangianas proximais, tendem a poupar interfalangianas distais, a gente vai ver mais à frente. Metacarpofalangianas, punhos, mas também pés. Lembrar que os pés também são a localização típica da artrite reumatoide, então mão, punho e pés. É simétrica, então existe uma simetria clássica na artrite reumatoide. Veja, essa simetria não precisa ser perfeita, você pode ter uma sinovite de uma metacarpofalangiana, da terceira metacarpofalangiana à direita e da quinta metacarpofalangiana à esquerda. Então essa simetria não precisa ser tão perfeita, mas vai acometer metacarpo bilateralmente. Então existe essa simetria. É aditiva, né? Então você tem artrite em uma localização, desenvolve artrite em outra localização e continua tendo na primeira localização. Então ela vai se aditivando, é aditiva, não é migratória. Existe caracteristicamente uma rigidez matinal, é uma rigidez matinal prolongada, muitas vezes a manhã toda, né? Geralmente dura mais de 1 hora, isso é bem característico da artrite reumatoide. E no exame físico, o que é que a gente percebe? A gente percebe dor na palpação articular e na movimentação da articulação, o edema, como eu falei, então a gente vê muito mais edema do que hiperemia, limitação do movimento e derrames articulares, principalmente em grandes articulações. Então, qual o padrão articular da artrite reumatoide, né? A gente usa muito esse padrão articular na reumato para
tentar direcionar a nossa investigação. Então, o que é comum na artrite reumatoide? O acometimento de membros superiores, principalmente de mãos interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, poupando as interfalangianas distais. E isso faz a gente pensar menos quando a gente tem acometimento de interfalangianas distais. A gente pensa muito mais em outros diagnósticos diferenciais, como osteoartrite erosiva, como artrite psoriásica. Então, não é comum na artrite reumatoide o acometimento de interfalangianas distais. Isso é uma marca da artrite reumatoide. Outra marca da artrite reumatoide é o acometimento de punho, né? Lembrar que a osteoartrite primária não acomete punho. Já a artrite reumatoide acomete frequentemente o punho. Cotovelos, muitas vezes causando bloqueio articular. Ombros. Também membros inferiores, principalmente os pés, com as metatarsofalangianas e as interfalangianas proximais, também poupando as interfalangianas distais dos pés, mas pode acometer também quadris, joelhos e tornozelos. Coluna, não é comum o acometimento axial na artrite reumatoide, tá? Principalmente região lombar, sacroiliaca, mas é comum a região cervical, principalmente entre a articulação C1 e C2. Pode ser de sinovite nessa região, entre C1 e C2. E outras articulações menos comuns, mas que a gente também precisa lembrar se o paciente desenvolve sintomas nessa localização. A articulação ATM, a temporomandibular, a cricoaritenoide e a externoclavicular também podem ser acometidas. Então aí, ó, classicamente, né, articulações das mãos, interfalangianas proximais, punhos, aqui, ó, com formação até de nódulos reumatoides, que é uma manifestação que a gente vai ver também, além da sinovite. A gente também pode ter nódulos reumatoides, é uma manifestação extra-articular. Aqui, ó, sinovite, aumento de partes moles. Aqui já com deformidade articular e esse desvio típico, desvio ulnar, que é bem comum na artrite reumatoide, o aumento do volume do punho. Então essa é a caracterização clínica mais comum da artrite reumatoide, esse acometimento de mãos e punhos, poupando as interfalangianas distais. Aqui a gente tem duas deformidades típicas da artrite reumatoide. Não é patognomônica, mas quando a gente vê essas deformidades, a gente pensa como primeira hipótese a artrite reumatoide, que é a deformidade em Boutonniere e a deformidade em pescoço de cisne, né? O Boutonniere, a gente tem uma flexão da interfalangiana proximal e uma extensão da interfalangiana distal, e o pescoço de cisne é uma extensão da interfalangiana proximal e uma flexão da interfalangiana distal, né? Formando esse pescoço de cisne. São duas alterações típicas da artrite reumatoide e geralmente irreversível, tá? No exame físico, existem algumas técnicas de se examinar o paciente para a gente tentar reconhecer se existe ou não derrame articular, sinovite, dor. Então, a gente deve palpar as articulações com algumas técnicas, tá? Então, aí para mostrar a vocês, as interfalangianas proximais, a gente geralmente não examina porque as distais a gente não examina porque elas geralmente não são acometidas. As interfalangianas proximais, a gente deve palpar com o indicador e o polegar das duas mãos, nas 4 direções. Então, tanto medial como lateral, como dorsal e palmar. Então, a gente palpa nessas 4 direções e vai sentindo se existe a formação desse panos. A sensação que a gente tem quando tem formação de panos, de sinovite, é como se você estivesse apertando uma borracha, aquela borracha branca que a gente coloca no lápis. Então é bom treinar até essa técnica. Você aperta essa borracha e essa é a sensação de quando você tem um tecido sinovial hipertrofiado, a sinovite. Já as metacarpofalangianas, existem 2 formas de a gente palpar. Ou a gente palpa também com o polegar e o indicador de uma mão só, sempre fazendo uma flexão da articulação do paciente. Ou a gente palpa, como vocês estão vendo aqui, ó, ou a gente palpa usando os 2 polegares, né?
E aí a gente vai sentindo a articulação e vendo se a gente consegue sentir esse tecido mais emborrachado, que é o pânus. O punho, a gente também faz uma flexão do punho e palpa com os 2 polegares e vai palpando, fazendo um deslizamento para ver se a gente consegue sentir também esse tecido. Muitas vezes a gente sente até o líquido, né? Quando a gente tem derrame articular, a gente consegue sentir esse líquido escorrendo. O cotovelo, existe um cavo no cotovelo, né? Que a gente vai tentar sentir também se existe algum tecido ali hipertrofiado, sempre perguntando se o paciente tem dor naquela articulação, porque a gente também vai contabilizar nos scores de atividade se o paciente tem dor e se a gente também sente edema. E o ombro é uma articulação que a gente geralmente examina movimentando, então a gente faz uma flexão e uma extensão do ombro para sentir se o paciente tem dor. Edema no ombro é difícil a gente sentir, porque é uma articulação que tem muitas estruturas e muitas vezes impede a gente de ver, né, na prática esse edema. E o joelho a gente examina com o paciente deitado, né, e a gente vai procurar sinais de derrame articular e muitas vezes a gente também sente essa sinovite, esse pânus, quando é muito exuberante. Então existem algumas técnicas que a gente pode usar para examinar essas articulações na artrite reumatoide. E de manifestações extra-articulares, como eu falei, é uma doença sistêmica, pode acometer qualquer órgão, olho, coração, pele, pulmão, vasos sanguíneos, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Essas manifestações extra-articulares conferem à artrite reumatoide uma doença mais grave, tá? Então, mais frequentemente, essas manifestações se desenvolvem em pacientes com doença mais grave, em pacientes com a doença mais poliarticular, né? Porque às vezes a artrite reumatoide pode começar oligoarticular ou até monoarticular. Geralmente o paciente tem uma doença poliarticular, mais agressiva, com presença de fator reumatoide, anti-CCP. Os nódulos reumatoides também fazem parte desse espectro de doença, né? De um paciente mais grave com manifestações extraarticulares. E a presença do fator de risco genético, que é aquele HLA-DRB1, principalmente o 0401, conferem mais risco de um paciente desenvolver essas manifestações extra-articulares. E aí, quais são as principais manifestações extra-articulares, tá? São várias, eu trouxe as principais. A gente tem, né, de pele, os nódulos reumatoides. Os nódulos reumatoides geralmente são em superfícies de atrito, principalmente na superfície extensora do antebraço, mas também na flexora dos dedos, calcanhar, né, que é a região de atrito. Esses nódulos reumatoides subcutâneos, eles geralmente têm relação com a atividade de doença, têm relação com autoanticorpos e conferem maior gravidade à doença. Existe também a vasculite reumatoide, que é um quadro também grave, tá? E que geralmente exige um tratamento imunossupressor mais agressivo e desenvolvimento de úlceras isquêmicas. Então, a gente precisa prestar atenção no paciente que já tem esse diagnóstico de artrite reumatoide e começa a desenvolver lesões cutâneas sugestivas de vasculite, né? A gente pode estar diante de uma vasculite reumatoide, que é um quadro bem grave. Manifestações oculares. A principal delas é a ceratoconjuntivite sica, que faz parte do espectro da síndrome de Sjögren. Lembrar que existe a síndrome de Sjögren, também associada à artrite reumatoide. Então, a principal manifestação ocular na artrite reumatoide é a secura ocular, é a síndrome sica. Muitas vezes o paciente não se queixa, mas é algo que incomoda ele. Então, é importante a gente também perguntar ao paciente diretamente, né, sobre essas queixas oculares. Se tem sensação de queimação nos olhos, areia nos olhos, dificuldade de produção de lágrima. Outra manifestação ocular é a episclerite, que geralmente é autolimitada, responde bem a corticoide tópico, é menos grave. A alteração mais grave ocular que a gente costuma ver na artrite reumatoide é a esclerite, né, que quando não tratada pode evoluir para um quadro grave de escleromalácia perfurante, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? E aí muitas vezes com perda da visão. Então é um quadro bem grave. E manifestações pleuropulmonares, que são bem comuns, tá? Das manifestações extraarticulares, a gente costuma ver
na prática, muita alteração pleuropulmonar, principalmente o derrame pleural, tá? Esse derrame pleural, caracteristicamente, é um derrame exudativo, porque ele é fruto de uma serosite, tá? Então, ele é exudativo, ele é predominantemente constituído de linfócitos, e o que chama atenção no derrame da artrite reumatoide é a presença de baixos níveis de glicose, muitas vezes chegando a 0 de glicose. Então, é por inflamação, né, por consumo. Então, é realmente um derrame pleural muito inflamatório. Nódulos pulmonares. Então, do jeito que a gente tem nódulos reumatoides subcutâneos, a gente também forma nódulos pulmonares reumatoides. E um quadro importante, e que a gente deve buscar também, é se o paciente tem doença pulmonar intersticial, porque isso confere ao doente um risco maior de mortalidade, né? Pela doença pulmonar em si, que geralmente é grave e responde pouco à imunossupressão, e pelo aumento do risco de infecções respiratórias com o uso dos imunossupressores. E aí o padrão que a gente tem de doença pulmonar mais comum na artrite reumatoide é a PIO, que é a pneumonite intersticial usual, né, que é um padrão mais fibrótico, mais comum do que a PIN, que é a pneumonite intersticial não específica, que é um padrão mais inflamatório, com vidro fosco, que responde mais à imunossupressão. Então, a artrite reumatoide tem esse padrão predominante, a PIO. É diferente das outras colagenoses, as outras doenças do colágeno, autoimunes, que é mais comum a gente ter PIN do que PIO. Aqui na artrite reumatoide, a pneumonite intersticial usual ela é mais prevalente do que a PIN. E de outras manifestações que eu queria deixar para vocês é a osteoporose, tá? A gente não pode esquecer da osteoporose, que é muitas vezes consequência da própria doença. Então, a artrite reumatoide é um fator de risco independente para desenvolvimento de osteoporose, tá? Então, tá até lá nos critérios, quando você vai avaliar o tratamento da artrite reumatoide, o tratamento da osteoporose, a artrite reumatoide entra como fator de risco independente. Além disso, não depende só da artrite reumatoide, né? Então, a gravidade e a duração da doença aumenta a chance de osteoporose, mas também a inatividade física, né? O paciente com artrite reumatoide, ele tende a ficar mais inativo pela inflamação articular, pela dor articular, pela rigidez. Muitas vezes impede o paciente de fazer atividade física. E essa inatividade física aumenta o risco de osteoporose, além da terapia da artrite reumatoide, que inclui muitas vezes o uso de corticosteroide, né? Que é a droga que mais causa osteoporose secundária. Então, gravem bem isso, que a osteoporose é uma outra manifestação que a gente esquece muitas vezes, extra-articular da artrite reumatoide.